Abra a Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Você sabia que Marcos tem 17 milagres registrados, operados por Jesus? E em cada um dos 17 milagres, Jesus operou completamente diferente. Ele não assumiu um padrão, mas em cada um dos milagres ele fez de uma forma diferente. Alguns ele passou lama nos olhos. Para outros ele colocou saliva na boca. Imagina se fosse fazer isso hoje à noite com os enfermos, hein, irmãos? Os irmãos não iam querer a oração do pastor Moisés. Mas Jesus fez assim. Ele é glorificado por isso. Observe o que diz a palavra. E aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Podem sentar. Queridos irmãos, eu estava perguntando para o Senhor o que eu deveria pregar nesta noite. E o Senhor tangeu o meu coração para esta passagem bíblica, porque o Senhor dizia para mim que nesta noite existem aqui pessoas que estão semelhantes a esta pessoa que teve um encontro com Jesus, a este homem que teve um encontro com Jesus. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, acho que o senhor está enganado. Eu não conheço ninguém que esteja num estado de lepra como está esse homem, mas com certeza está com o coração desesperado por alguma situação, à semelhança desse homem. E o Espírito do Senhor manda eu te dizer que hoje tem uma palavra para você, e existe cura, como existe cura para aquele homem, como existiu cura para aquele leproso, existe cura e existe uma saída para você nesta noite. Quantos creem nesta palavra, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. Queridos irmãos, aquele homem se encontrava em uma situação difícil. Dificuldades nós enfrentamos durante toda a nossa vida. Algumas pessoas querem dizer que passar por dificuldades, por lutas, por enfermidades é sinal de que não estamos bem com Deus, é sinal de que não estamos com uma comunhão perfeita com o Senhor, que estamos com algum pecado, alguma falha. Isso é um evangelho errado que está sendo pregado, porque o próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo, enquanto aqui nós estivermos, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por lutas. Queridos, enquanto estivermos neste mundo contaminado pelo mal, tocado pelas garras do pecado, nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. Só que tem uma promessa para o salvo. A Bíblia Sagrada diz que pode se levantar a aflição que for, pode vir a luta que for, sobre todas o servo do Senhor é vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. Então nesta noite eu quero pregar para você que é um vencedor, mas está de cabeça baixa,
que é um vencedor, mas está se deixando abater pela situação, que é um vencedor, mas está dando ouvido às mentiras de Satanás. Nesta noite eu quero falar de um Jesus que pode modificar completamente a sua vida. Querido irmão, a Bíblia Sagrada narra a história em poucas palavras, mas está registrado em 3 evangelhos a história desse homem. A Bíblia diz que ele estava completamente chagado. E quando a Bíblia acentua uma coisa, eu já até salientei isso aqui uma vez, quando a Bíblia diz que um homem era grande, é porque ele era grande e era muito forte. Quando a Bíblia diz que uma mulher é muito bonita, pode botar bonita nisso, que ela é por demais bonita. No caso, Abigail, diz a Bíblia, mulher do louco Nabal, era não só bonita, mas inteligente. Então, era uma coisa extraordinária. Então, quando a Bíblia salienta isso, pode ter certeza de que está acima da média. E a Bíblia diz que aquele homem estava completamente chagado. Possivelmente ele já se encontrava em estado terminal por conta daquela enfermidade. Queridos irmãos, ele estava sofrendo com uma doença que nos dias de Jesus não tinha cura. Era lepra. Uma pessoa que era diagnosticada com lepra, ela ia diante do sacerdote, o sacerdote fazia uma avaliação do seu quadro, depois mandava aquela pessoa para casa e passava-se mais 7 dias, e a pessoa voltava para aquele mesmo sacerdote. Ele fazia uma análise novamente, e se ele percebesse que as manchas tinham aumentado, ele dava o diagnóstico de que aquela pessoa estava com lepra. E no mesmo instante a pessoa já não podia mais voltar na sua casa, já não podia mais se despedir da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares. No mesmo instante ele tinha que tirar as roupas que estava vestindo e vestir uma roupa rasgada. Ele tinha que colocar um capuz sobre sua cabeça e ele tinha que envolver o seu rosto com bandagens. Ele também deveria começar a assumir uma postura diante das pessoas. Todas as pessoas que chegassem a uma distância de 10 metros dele, ele deveria levantar a mão e dizer: alto lá, porque eu sou imundo, eu sou impuro, eu sou leproso. Ele tinha que mandar o aviso para as pessoas que vinham ao seu encontro. Era uma doença degenerativa no corpo, mas também carcomia a alma e a mente da pessoa, porque não só a pessoa ficava distante dos seus entes queridos, mas também passava por essa situação vexatória de ser discriminada, de ser afastada do convívio social. Queridos irmãos, eles então eram orientados a procurar uma vila que ficava a 10 quilômetros de Samaria. Por que essa vila era em terra de samaritano? Porque os judeus não consideravam os samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos. E para piorar a situação, tudo quanto era judeu que estava leproso ia para essa vila em terra de samaritano. Já que eles eram considerados impuros, imundos, ali seria o lugar ideal para guardar ou receber as pessoas que tinham lepra. Assim ficavam a 10 quilômetros de Samaria. Queridos irmãos, este homem do relato das Sagradas Escrituras foi um homem que com certeza se dirigiu para aquele lugar. Foi um homem que, estando naquele lugar, experimentou a solidão no meio de uma multidão. A coisa pior que tem é quando você está no meio de uma multidão e ninguém dá uma palavra a você. Você passa e ninguém te olha. Você chega e ninguém te dá bom dia. Ninguém toca na tua mão. Ninguém te dá a paz do Senhor. Um dia eu fui pregar num determinado lugar e eu fui discriminado, sei lá porquê. O cantor não gostou da minha cara. Quem me convidou não pegou na minha mão. Quem estava perto, ninguém fez questão de sequer me dar a paz do Senhor. E eu disse: meu Deus, aqui não é o teu povo. O teu povo tem calor, o teu povo tem alegria, o teu povo tem união, o teu povo tem harmonia, o teu povo tem comunhão. Mas aqui tem muita estrela e eles se julgam tão grandes
que eles acham que não deve pegar na minha mão. Ele disse: não te preocupa, que quando tu terminar de pregar, a glória que vai cair vai ser tão grande, que eles vão fazer fila para tentar pegar na tua mão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus é aquele que exalta o humilhado e que abate o exaltado. Engrandecido seja Deus. Queridos irmãos, aquele homem tinha esse problema. Queridos, todas as pessoas que eram acometidas por lepra, preste bem atenção, além de ficarem afastadas do convívio da sua família, ainda tinham um estigma, tinham algo, uma marca na sua mente. Qual era? Eles tinham um exemplo na irmã de Moisés, Miriam. Miriam se levantou para falar mal de Moisés com Arão. E o que aconteceu naquela hora? A Bíblia diz que Deus se zanga com Miriam e fere Miriam na testa com uma lepra. E quando Moisés vai interceder por Miriam para que Deus a limpe, Deus argumenta com Moisés. Deus diz: olha, se ela tivesse ofendido o seu pai terreno, e o seu pai tivesse cuspido no seu rosto, a vergonha tivesse sido tão grande, a afronta para com seu pai tivesse sido tão grande, que o seu pai tivesse que ter cuspido no seu rosto, ela não teria que passar 7 dias recolhidas fora do arraial para passar a vergonha e se purificar? Aí Moisés disse: sim, é desse jeito. Disse: pois então que ela passe 7 dias longe no arraial, que ela se purifique, e quando terminar a purificação lustral, ela voltará e ficará completamente pura. Deus estava salientando que tinha ficado zangado e usou essa alegoria de um pai cuspir no rosto da sua filha, exatamente para exemplificar a sua zanga para com aquela atitude daquela mulher. Só que o povo judeu pegou um costume, e o diabo asseverou isso mais ainda no ouvido. Começou a dizer para as pessoas que todas as pessoas leprosas era porque tinham cometido algum pecado, ou porque o pai tinha cometido um pecado, ou a mãe antes dele. Por isso que eles foram por Deus feridos, e Deus, zangado por conta do pecado do pai, ou o pecado da própria pessoa, Deus resolveu cuspir no rosto daquela pessoa. Por isso que ela estava ferida com aquela doença mortal. Queridos irmãos, a pessoa ia definhando ao longo dos anos, a pessoa ia apodrecendo em vida ao longo dos anos, mas a sua mente ia cada vez mais sendo cauterizada, e algo na sua mente sempre dizia: Deus te odeia, Deus não te ama, você fez alguma coisa no passado que Deus não perdoa, por isso que você continua enfermo, por isso que você continua leproso. Então imagine você passar anos e anos em um leprosário, vendo a doença te dominar, vendo a morte chegar lentamente, e ao mesmo tempo você ter certeza que você vai ser lançado no inferno, porque Deus não te ama mais. Queridos, isso é uma coisa terrível. Não tinha jeito. Enquanto ele olhava para os seus membros dominados pela doença, ele lembraria da ira de Deus para com a sua pessoa, e ele sabia que para ele era uma sentença final, condenatória. Mas naquele leprosário, a 10 quilômetros de Samaria, a 20 quilômetros de Cafarnaum, chegou uma notícia. Alguém começou a falar de um certo carpinteiro de Nazaré, um moço que era cheio de misericórdia, um moço que ensinava com muita propriedade, um moço que ensinava com muita autoridade, e que quando terminava de pregar aquela mensagem gostosa, costumava sorrir para as pessoas, e a tocar nas pessoas, pegar na mão das pessoas, e se as pessoas tivessem a mão mirrada, a mão retornava à funcionalidade, e se a pessoa já não andasse, porque já não tinha mais a perna, ou porque era atrofiada, voltava a andar e a saltitar dando glória a Deus. E se a pessoa fosse dominada, aleluia,
aleluia, pela cegueira, quer seja uma cegueira causada por uma doença como diabetes, ou a cegueira causada desde o nascimento, desde o ventre de sua mãe, ou mesmo aqueles que nem sequer têm os caroços dos olhos, quando tinham uma audiência com o carpinteiro de Nazaré, eram agraciados com o milagre e voltavam vendo para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos que iam a ele, de maneira nenhuma eram jogados fora, mas eram recebidos, eram abraçados. Aleluia. Ei, você tem chegado diante do Senhor Jesus. O carpinteiro de Nazaré está aqui nesta noite, e ele está de braços abertos para te receber. E você não vai ser jogado fora, mas você vai receber a sua bênção. Se você crê, engrandeça o nome do Senhor por isto. Shagarradovanai. Aleluia. E começaram a contar os testemunhos. Como é bom falar de Jesus, irmão. Quando a gente começa a falar de Jesus, a esperança começa a nascer. O desejo de ter uma oportunidade com Deus começa a brotar. O desejo de alcançar a vitória, se antes perdida, começa então a brotar dentro da gente. A gente sente um impulso de levantar a cabeça, de se reerguer, de caminhar e de vencer. Quando nós falamos de Jesus para o cancerígeno, ele vê uma luz no fim do túnel. Quando nós falamos de Jesus para um casamento que já está se acabando, nós estamos vendo os olhos brilhar por conta de um milagre da transformação da água. Aleluia, de um amor xoxo para um amor autêntico e verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus faz a diferença na minha vida e na sua vida. Tome posse desta palavra nesta noite. Aleluia. E alguém estava falando de Jesus para aquele homem. Talvez um daqueles que fora leproso dos 10. Talvez chegou e disse: você nem sabe, eu era leproso também. Mas de longe ele disse: vai, te mostra ao sacerdote. Eu com meus companheiros levamos 3 dias para chegar em Jerusalém. Mas você não imagina, a cada dia era um passeio no parque. Por quê? Porque no primeiro dia eu cheguei lá sem a minha orelha, sem a ponta do meu dedo. Nós fizemos um foguinho, ainda tinha 2 dias para chegar em Jerusalém. Fizemos um foguinho e ali fizemos uma oraçãozinha e logo nos deitamos. Mas pela manhã, quando eu acordei, o meu companheiro disse: tem algo diferente em você, tem algo diferente, deixa eu ver. Ah, já sei, a sua orelha cresceu. E aí eu passei a mão na orelha, e onde não tinha orelha voltou a ter. E eu olhei para os meus dedos, estavam completamente sarados. E assim aconteceu durante 3 dias. Chegamos em Jerusalém saltitantes de alegria, glorificando a Deus, completamente curados por causa da palavra do carpinteiro de Nazaré. Eu não sei se ele vai te curar de uma vez ou se vai ser progressiva, 3 dias, 4 dias, mas te prepara para a trajetória de alegria, te prepara para a trajetória de vitória, te prepara para saltitar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele está aqui para te entregar a benção. Shaddai, eu já espero que nesta hora, Divino Espírito Santo, tu invada os corações nesta noite e já comece a fazer o que eu não posso fazer. Já comece a operar no coração desse crente que está triste, no coração desse crente que está sem esperança, no coração desta pessoa que entrou aqui precisando conhecer Jesus. Divino Espírito Santo, coopera com este servo agora, para a glória do teu nome. Aleluia. Eu gosto de falar de Jesus. Eu me emociono falando de Jesus. Eu vejo
quando prego o que estou pregando, porque o Jesus é maravilhoso. Quando aquele cidadão terminou de dar o testemunho, o outro chegou e disse: você não sabe, mas até os mortos ele ressuscita. Você já ouviu falar de algum profeta que ressuscitou mortos? Ah, faz tempo. Elias. Eu ouvi falar de Elias. Eu ouvi falar de uma ossada de Eliseu, que jogaram um defunto nas ossadas de Eliseu. Tinha unção até no tutano, meu irmão. Quando bateu o defunto em cima das ossadas de Eliseu, já pulou vivo e já pulou correndo para não morrer de novo, porque os guerreiros já vinham entrando pelo cemitério. Homem de unção, de poder. Mas de lá para cá, olhando, esse Jesus fez isso? Fez. Ele invadiu o quarto de uma menina com seu pai e sua mãe, Jairo, da sinagoga de Cafarnaum. Ele ajoelhou-se perto da menina e disse: ovelhinha, volta, acorda. E o espírito voltou para a menina, e a menina acordou, voltou da morte, e começou uma festa na casa de Jairo, celebrando o que Jesus fez pela menina que estava perto de aniversariar e completar 12 anos. Quando terminaram de dizer isso, o leproso juntou os últimos cacarecozinhos dele, botou num sacozinho, deu um nó, botou uma varinha, jogou nas costas e saiu 20 quilômetros, arrastando a carcaça dele até Cafarnaum. Por ocasião, Jesus já vinha descendo do Monte das Beatitudes. Uma multidão já tinha ouvido a sua voz, já estava chegando perto de um vilarejozinho chamado Betsaida, quando de repente aquele homem, sem anunciar que era leproso, se joga aos pés de Jesus e atrapalha o seu caminhar. Está na hora de você começar a atrapalhar o caminho de Deus. Está na hora de você se jogar diante dos caminhos do Salvador e dizer para ele: daqui tu não passa, adiante tu não vai, enquanto tu não me deres a bênção. Você se lembra de alguém no passado que fez isso? Alguém que estava na beira de um ribeiro, preocupado com seu irmão que vinha assassiná-lo, e de repente Deus diz: vai lá, anjo, e dá um conforto. O anjo chegou de mansinho, mas mexeu com a areia e com as águas, e ele, apercebido, voltou-se, mas não viu quem era. E a minha Bíblia e a tua Bíblia no original diz que o cangapé foi tão alto que levantou poeira até o sol raiar. Quando ele viu a besteira que fez, de que estava dando cascudo em anjo, ele se agarrou com ele e disse: eu não posso deixar você ir, você tem que me dar a bênção. Está na hora de você se agarrar com a sua bênção. Quantos querem se abraçar com a bênção nesta noite? Quantos querem se abraçar com a bênção? Diga: eu tomo posse da minha bênção nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu gosto de gente assim, que luta pelo que deseja. Porque hoje tem uma geração que desiste logo das coisas. Tem uma geração que mal o bicho-papão se revela, eles já estão chorando, se metendo debaixo da cama. Que história é essa? Levante a sua cabeça, faz cara feia para ele também, corre para cima dele e te prepara, porque a vitória é sua. Mais forte, segura essa aí. Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que está contigo do que o Deus do presente século. Por isso que você é mais do que vencedor. Aleluia. Eu já estou ouvindo
o barulho de línguas estranhas. Ei, crente, tu é pentecostal. Se tu quiser falar em línguas estranhas, deixa o Espírito gemer. Línguas estranhas são gemidos do Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém. Aleluia. O cidadão se joga nos pés de Jesus. A multidão atônita observa e diz: eu não acredito. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver como ele vai se sair dessa. Se ele tocar no leproso, vai se tornar impuro. O leproso disse: se tu quiseres, bem podes limpar-me. Por que não está escrito, ó, se tu quiseres, bem pode curar-me? Era a cura que ele estava precisando. Mas ele disse: limpar-me. Sabe por quê, irmão? Porque pior do que a doença é a falta de comunhão com Deus. Maior do que a enfermidade é ver o céu fechado de bronze para as nossas orações. Imaginar que existe um Deus no céu que não está nem aí para a gente, que quer até a nossa derrota. Imaginar durante a vida toda de que Deus está zangado conosco. Por isso ele disse: ó, eu quero ser purificado. Sabe por quê? Porque ele tinha saudade. De quem ele tinha saudade? Ele tinha saudade do Pai Celestial, que segundo a tradição cuspira no seu rosto. Ele tinha saudade de ouvir coisas assim, ó: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro. Seu amor é sua. Gozarei, eu marquei um encontro. Levanta a mão assim, ó. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão, pega na mão desse irmão aí. Ele tinha saudade de comunhão. Ninguém pegava na mão dele, Bartião. Ninguém dava a paz do Senhor para ele, queridos obreiros. Ninguém diria para ele: Sharon, Adonai, Shalom. Ninguém bateria no término do culto no ombro dele e dizia: foi bom estar contigo nesta noite, na presença do Senhor. Ele tinha saudade da comunhão. O Espírito do Senhor me diz que tem pessoas aqui com saudade de Deus, que já sentiram alegria, que já sentiram gozo, que já tiveram o prazer de andar de mãos dadas com Ele no jardim. No jardim, Jesus Cristo clamava: os ímpios
constante oração. Quando a noite chegar, Arabachura canta na bachúria. Eu tenho saudades desses hinos de fogo. Eu tenho saudade da Assembleia de Deus, da minha meninice. Eu tenho saudade das igrejinhas azuis no interior das selvas acreanas amazônicas. Eu tenho saudade de obreiros que tinham prazer de estar na presença de Deus, de jovens que buscavam o batismo mais do que o curso universitário, mais do que o ouro e a prata, jovens que amavam o céu. Eu tenho saudades. Aleluia. Não abra mão disso, querido. Não abra mão da comunhão. Não abra mão de homens como estes homens que têm compromisso com Deus. Homens que oram dia e noite, que papiram a palavra, que queimaram os olhos diante da palavra de Deus para trazer a palavra genuína para ti, que estão sofrendo pela tua alma. Não abra mão disso, porque o mundo, as igrejas estão cheias de pessoas prontas para ouvir sermões armados, preparados para massagear seus egos. Obreiros não estão preocupados com a alma de vocês, estão preocupados com o cachê que vão receber após as pregações. Queridos, nós estamos vivendo um tempo terrível, um tempo difícil, e está vaticinado nas Sagradas Escrituras esse tempo. Mas nós temos saudade, nós podemos resgatar este momento. Nós podemos ir diante do Senhor e pedir pela sua misericórdia. Aquele homem disse: se quiseres, tu podes limpar-me, tu podes purificar-me, tu podes me devolver aquilo que foi tirado. Diga para o seu irmão: Deus quer te dar algo melhor, superior do que foi tirado de ti. Às vezes você fica esperando algo que foi tirado e Deus nem quer que volte. Mas Deus tem algo superior e melhor para te dar. E o Espírito do Senhor já me abre uma revelação aqui, ó. Eu tenho uma palavra profética para uma pessoa aqui, segura aí. O Espírito diz para ti nesta noite: olha, tu esperas o antigo, mas Deus tem o novo para ti. Tu espera o ultrapassado, mas Deus tem algo melhor para a tua vida. Tu chora pelo passado, mas Deus quer que tu olhe para o teu futuro, porque tem algo extraordinário te esperando no amanhã. Enquanto tu ficas olhando para ontem, e tu estás entendendo muito bem essa palavra profética que Deus está me usando nesta noite. Olhe para frente, olha para o alvo e te prepara para receber de Deus aquilo que Ele tem para ti, porque o que Ele tem para ti é extremamente melhor do que o que tu tinha. Recebe essa palavra, e quando eu te chamar, tu vem à frente em nome de Jesus. Aquele homem disse: se quiseres. Nós estamos precisando resgatar a humildade. Humildade. Porque nós estamos numa geração que pega Deus pelo colarinho e diz: o Senhor tem a obrigação de me dar. O Senhor tem a obrigação de me dar, porque eu sou fiel, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu vou para tudo quanto é culto, porque eu sou fiel ao meu marido, à minha esposa, bom pai. O Senhor tem a obrigação de me dar. Ei,
Abaixa a linha do teu papagaio. Eu não sei se chama papagaio aqui, chama aquele negócio. Também papagaio pipa. Abaixa a linha da tua pipa. Está muito alta, meu filho. Com Deus, tu entra se abaixando, se quebrantando, fazendo reverência. Porque se tu entrar de nariz empinado, ó, quando Deus olha, Deus disse assim: dá um chá de cadeira nela aí. Nariz empinado, pega chá de cadeira no escritório do céu, ó. Chega lá exaltado para tu ver. Chega lá exigindo. Quem é o dono do negócio aqui que eu quero receber minha bênção? Não é assim não. Não é igual Naamã não, dando chute no vento. Deus vai dizer para ti assim, ó. Vai lá no Jordão. 7 tibungos lá no Jordão, meu filho. Jordão, água velha, suja, fétida. É lá mesmo. Vai baixar essa exaltação. Está com febre de exaltação. Lá o general Naamã foi lá. Tibum, 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 tibum. Na última vez que ele abaixou, que ele levantou, que ele estava ainda limpando os olhos, a multidão já estava gritando na praia, louvando a Deus. Sabe por quê? Porque muitas bênçãos outros é quem vem primeiro na tua vida. Mas para isso tu precisa se humilhar, te quebrantar na presença do Senhor. E você vai ver as pessoas ao teu redor glorificando a Deus pela tua vida. Quem toma posse dessa palavra, glorifica o nome do Senhor. Deixa eu correr. Ele disse: se queres. Jesus poderia ter dito assim: não quero não, pode ir embora. Mas sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz com bastante propriedade? Diga assim: o que Jesus diz. O que Jesus diz sai do profundo da sua alma. A Bíblia Sagrada diz que primeiro ele sentiu compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão é ver o miserável e ter vontade de pegar, oferecer a sua vida para ficar no lugar dele e ele no lugar da sua vida. É ver o cancerígeno e dizer assim: se eu pudesse, eu dava a minha saúde para receber o teu câncer. É sentir a dor do outro. É querer de todas as maneiras fazer algo pela pessoa que está precisando da misericórdia. Isso é compaixão. E isso não nasce no intelecto. A gente não analisa, não estuda, não anda pela lógica, pelos cálculos matemáticos para sentir isso. A gente só tem que andar com Deus. Quando a gente anda com Deus, a gente sente a situação do nosso irmão. O irmão chega e diz: poxa, eu estou sem gás lá em casa, ó. Não vai dar para fazer o pirão. Chama pirão aqui também. Farinha com água dentro. Não vai dar para fazer nenhum pirão. Não vai dar para assar a mistura. Acabou o gás. O camarada diz: acabou o gás, já vai metendo a mão no bolso. Porque se fosse na minha casa, eu queria que alguém me ajudasse. A minha bomba de puxar água queimou. O cara já está pensando: lá em casa tem uma, eu vou emprestar. É sentir desejo de ajudar o outro. E nós estamos vivendo em uma época de muito egoísmo. Para conseguir ajudar um missionário fazendo a obra na África ou no interior do Acre é uma luta. Por causa do nosso egoísmo, andamos com carros novos para cima e para baixo. Carro de praia, carro de roça, carro de asfalto, carro de sei lá para o quê. Mas na hora da obra é uma luta. 3 anos de congresso de evangelismo. Evangelismo é se colocar no lugar do outro. É sentir a necessidade de bater palma na porta do outro e dizer para ele: Jesus te ama. É sentir compaixão.
E o Espírito Santo pede para eu fazer uma oração aqui. Você não é obrigado a receber isso, mas se você quiser a partir de hoje sentir compaixão, esteja em pé. Só quem quiser. Quem não quiser pode ficar sentado. Porque quem começar a ter compaixão vai começar a abrir o bolso. Quem começar a ter compaixão vai começar a tirar o casaco para dar para o outro. Quem começar a ter compaixão vai começar a tirar o sapato para colocar no pé daquele irmão que está com o sapato furado. Quem começar a ter compaixão vai estender a mão para o irmão que está no hospital. E vai sentir o desejo de arrancar ele daquela jaula. Nem que para isso ele tivesse que dar a própria vida. Ou você pensa que você está vivo? O Espírito Santo está mandando dizer isso. Vocês têm pastor para doutrinar, mas o Espírito Santo está mandando dizer: vocês pensam que estão na vida para quê? Jesus nos salvou para que nós possamos ser instrumentos para alcançar os necessitados. Quantos estão aí na podridão do pecado, precisando de alguém para estender a mão, tocar neles como Jesus tocou, e chegar no ouvido e dizer: eu quero que você receba. Ainda hoje eu estava num seminário falando sobre eclesiologia, e nós esbarramos em Efésios 1, 21, 22, que fala sobre a igreja ser o corpo de Cristo. E nós sentimos a grande responsabilidade de ser o corpo de Cristo. Por quê? Porque se Jesus tiver de fazer alguma coisa na terra, adivinha qual é a mão que ele vai usar para operar? Se Jesus tiver que ir lá no interior do Paraná, onde ninguém quer ir, adivinha quais são os pés e as pernas que ele vai usar para chegar lá? Se ele precisar gastar, adivinha de que bolsa ele vai puxar? Sabe por que ele vai fazer isso? Porque você e eu, nós somos a extensão do corpo de Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Quando o cabeça quer operar, ele estende a mão da igreja. Só quem é igreja levanta a mão para cima agora. Meu Senhor, tu tens me orientado nesta noite a fazer esta oração pelo Santo Espírito. Senhor, nesta noite é noite de milagre, esta noite é noite de renovo, esta noite é noite, Senhor, de sentirmos novamente compaixão, é noite de, Senhor, voltarmos a ter lágrimas nos olhos, é noite de sentirmos o nosso coração apertado, a secura na nossa boca, do desejo de fazer algo pelo nosso próximo, do desejo de ganhar almas, do desejo de invadir o inferno em resgate aos perdidos, do desejo, Senhor, de ajudar o inválido, de ajudar o doente, de ajudar o cego, espiritualmente ou não, o desejo de mostrar que a igreja, Senhor, é o próprio Cristo na terra, operando sinais, prodígios e maravilhas. Neste momento, querido Espírito Santo, eu estou te pedindo que tu encha os nossos corpos, que tu encha o nosso coração, que tu encha a nossa vida de compaixão. Que haja lágrimas agora, Espírito Santo. Que haja quebrantamento agora, Espírito Santo. Que hajam vidas agora começando a sentir o peso da responsabilidade, o peso de curar, o peso de libertar, o peso de salvar, o peso de pregar, o peso de ajudar, o peso de edificar, o peso de contribuir, o peso de ajudar as pessoas a serem discípulas de Jesus. Vai tocando agora, Divino Espírito Santo, vai ajustando o coração de pedra e vai quebrando, e mexe no mecanismo desse coração de ferro, e comece, Senhor amado, a minar lágrimas,
e comece a dar lágrimas, porque lágrima no olho do crente é sinceridade na face. Ó Deus de poder, nós precisamos daquela igreja que vinha para o culto com lenço. Nós precisamos daquela igreja que chorava diante dos hinos que eram entoados. Nós precisamos daquela igreja, ó Deus, que orava quando o pregador estava na batalha para que as almas fossem ganhas. Nós precisamos voltar às origens, Senhor. Xarabacanta nevaraba xarabacanarabacaia. Xarabacantalaia. Em nome de Jesus, que comece a arder no teu coração o amor e a compaixão, o desejo de renúncia, o desejo de se entregar pelas almas. Que não haja mais na tua vida um desejo de denegrir, o desejo de maldizer, o desejo de falar mal da vida do irmão, mas haja um desejo de edificação, de crescimento. Xarai, xarai, xagaçubarás. Meu Deus, eu quero convidar nesse momento, em primeiro lugar, você, meu amigo, que está aqui nesta noite, que recebeu o convite para estar nessa igreja e que sentiu Deus falar fundo no seu coração. Você que nunca confessou Jesus como teu Salvador, porque nunca ninguém te ensinou que tu precisas aceitar Jesus. Eu quero convidar você, aonde você estiver, você que quer entregar a sua vida com Deus, para Deus, fazer uma aliança com o Senhor nesta noite. Quero convidar você a levantar a sua mão, onde você estiver. Você que ainda não é crente, ou você que está desviado, afastado, que gostaria de retornar à comunhão dos santos, que está com saudade daquele tempo em que você sentia a presença do Espírito Santo. Eu quero convidar você. Tem alguém que nesta noite gostaria de voltar, que gostaria de aceitar Jesus? Levante sua mão onde você estiver. Tem alguém? Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, e Jesus quer restaurar na sua vida aquilo que foi destruído e que está sem esperança. Mas você precisa dar um passo para Ele. Tem alguém, porventura, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem? Faça um sinal para que nós possamos te ajudar orando por ti. Tem alguém? Não endureça seu coração. Eu quero primeiro convidar também aquelas pessoas que chegaram aqui sem esperança, que chegaram aqui achando que não tinha saída, que não tinha solução, mas que o Senhor falou profundamente aqui nesta noite. Eu quero que você venha aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você especialmente, porque você achava, mesmo sendo crente, a luta foi tão grande que ele achava que não tinha saída, não tinha solução. Talvez achou que Deus estava zangado com você. Deus te ama. Deus não está zangado com você. A Bíblia diz que toda a paz foi restaurada através de Cristo Jesus. Venha. Nossos irmãos queridos estão sentindo que estão num beco sem saída. Isso tem que compungir nossos corações. Venha. Venha, eu tenho que já passar o microfone. Deus está me revelando coisas aqui, mas se eu começar a deixar, a noite vai entrar aí. Vamos entrar pela noite adentro. Então venha logo, vamos economizar tempo.
Só para você ter uma ideia, tem uma pessoa que tem algo que ele julga já ao longo dos anos que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. É algo que só ele e Deus sabe. Tão íntimo que é. E ele acha que não tem. E hoje o Senhor mandou dizer para ele, ó, tem. E é hoje. É hoje o dia do jeito. Agora, se você crê, recebe. Se não crê, vai perder. O Espírito Santo me revela um obreiro que chora muitas lágrimas por causa de um filho desobediente. E ele foi para os pés do Senhor. Deus está me mostrando. Ele foi para os pés do Senhor, chorou copiosamente por esse filho. Ele disse: Deus, tira, olha as palavras dele. Ele disse: Deus, tira a minha vida, mas não permita que o diabo tire a vida do meu filho. Vem à frente esse obreiro, que o Espírito Santo está revelando. Cadê ele? Cadê o irmão que o Espírito está revelando? Levanta a mão para aumentar a fé da igreja, de que o Espírito Santo ainda revela. Abre os olhos, irmão, para mim. Foi desse jeito? É desse jeito? Você orou desse jeito? O Espírito do Senhor é o Senhor dessa igreja. E Ele revela o recôndito e o escondido. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque aqui ainda os dons do Espírito Santo estão vigentes. Haremachurikaya, Hareassurimi Cantoneva. Mais uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo me diz: tem um homem aqui, ó, que ele está com medo de abrir um negócio, porque até hoje deu tudo errado. E ele está a um passo de tomar uma decisão para abrir um negócio, mas está morrendo de medo. E o Espírito Santo está dizendo: vai dar certo. Não tenha medo, vai dar certo. Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Levanta a mão que eu quero orar por ti bem aqui. Cadê? Cadê a pessoa? Vai perder a bênção. Se o Espírito está revelando, está acontecendo. Não tenha vergonha. Se o Espírito Santo está revelando, você vai receber a sua vitória. Dessa vez vai dar certo. Onde está essa pessoa? Não seja tímido. Não seja tímido. Quando eu vier aqui no outro ano, você vai dizer assim: pastor, era eu. Deu certo. Podendo já Jesus ser glorificado agora. O Espírito do Senhor está me revelando que o Senhor vai levantar alguém aqui, ó, no meio desses obreiros, e vai entregar uma igreja. É Ele quem seleciona. Eu estou sentindo a unção tremenda. É Ele quem escolhe, como escolheu Paulo e Barnabé. Separai Paulo e Barnabé para o trabalho que eu tenho escolhido para eles. Por imposição de mão, jejum e oração, colocaram a mão na cabeça de Paulo e Barnabé e mandaram para a Ásia. O Senhor já está com a mão sobre ti. E o Senhor já tem te revelado em sonho. E o Senhor já tem tocado no teu coração. E você está dizendo: será, Senhor? Será? Será? O Senhor já mostrou até em sonho. Se tiver coragem, sai daqui de trás e vem aqui para frente. Hein? Aleluia. Quantos estão enfermos?
Quantos estão enfermos? Levanta a mão. Vem à frente. Vem à frente os enfermos. Vamos fazer uma oração só. Pode vir. Quero a ajuda agora dos obreiros para tocar nessas pessoas. Atos 16. Colocarão a mão sobre os enfermos e os pronto, está bem fácil. Os obreiros, por favor, me ajudem. Vamos impor as mãos sobre estas pessoas. Você não vai fazer uma oração longa. Você só vai dizer: seja curado em nome de Jesus. Vai acontecer milagre. Amém? O Deus do milagre está aqui. Pode invadir o povo. Deus de poder e glória, eu te louvo pelo privilégio de pregar a tua palavra, de estar sentindo a unção do teu Santo Espírito. Senhor, tu tem algo extraordinário para nós. Nesse momento, eu estou te suplicando, Senhor, que tu comece a fortalecer os teus filhos que estão cansados e sobrecarregados. Que tu comece a aliviar esta carga, que tu comece a mostrar uma saída, que tu comece, Senhor, a devolver as forças. E estas pessoas, Senhor, que foram reveladas, estas pessoas, Senhor amado, que estão à frente porque estão precisando de um toque de cura, de um toque de milagre, começa a tocar agora, começa a curar agora. Em nome de Jesus, recebe a tua cura. Em nome de Jesus, recebe o teu milagre. Não tem doença maior do que o poder de Deus. Em nome de Jesus, sai toda a enfermidade do teu corpo agora. Desapareça do teu corpo todo sintoma maligno, todo vírus, todo fungo. Desapareça do teu corpo toda bactéria, toda disfunção em qualquer órgão, todo problema causado por alguma disfunção vai desaparecer agora. Senhor, eu estou te pedindo que tu entregue a bênção que tu entregou a Moisés. Quando Moisés entrava na tua presença, as enfermidades eram banidas do seu corpo. Eu estou te pedindo que tu faça isso na primeira noite desta festa. Senhor, a tua presença está aqui, e eu estou te pedindo agora que ela comece a tomar conta desses crentes, e saia, Senhor, toda doença, saia toda fraqueza, que seja banido, Senhor amado, toda fraqueza, problemas dos olhos, fraqueza dos ossos por conta da idade, começa a desaparecer, meu Deus, em nome de Jesus. Dores de cabeça crônicas comecem a sair agora, problemas de nódulos, problemas